estudo Tech Radar, que foi desenvolvido pela Devoteam, cerca de 71% das organizações estão já a investir em inteligência artificial. No entanto, a grande maioria tem ainda neste momento dúvidas sobre a forma como gerar aqui um valor tangível, não passando das provas de conceito. A minha questão é se a inteligência artificial ainda é uma utopia ou se já é possível conseguirmos retirar aqui um valor que seja tangível para as empresas e para a sociedade. Catarina, começava por si. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. Acho que já estamos a passar um bocadinho da fase da utopia. Pelo menos não é uma jornada fácil, mas já se começam a sentir alguns efeitos da inteligência artificial. Nós, pelo menos, já estamos a passar daquilo que são a fase das provas de conceito para a utilização da inteligência artificial. Agora, também vejo a inteligência artificial em dois ângulos. E em termos daquilo que é a rentabilidade e, efetivamente, o extrair o valor da inteligência artificial. Temos aquilo e até há pouco até estive numa call com alguns analistas da Gartner e que colocavam dois prismas engraçados. Um é o que eles chamam o return on engagement, ou seja, que é inteligência artificial, muito aquilo que é a produtividade individual e que daqui no futuro poderá ser quase a mesma coisa de eu ter que dar um computador a alguém, um colaborador para trabalhar e, portanto, ter ferramentas como de ajuda à produtividade individual, como o Copilot da Microsoft ou o ChatGPT ou o que seja, é algo que vai fazer parte daquilo que são as ferramentas de produtividade que se dão aos colaboradores e se eles não as tiverem, ou seja, não é propriamente uma vantagem competitiva para as empresas, mas acaba por ser algo que se não dermos, acabamos por ficar um pouco em desvantagem e trabalhar muito aquilo que é o engagement dos colaboradores. Pois é o chamado return on investment, não é? E efetivamente aí nós já temos alguns casos onde estamos a tirar valor, mas até em modelos de inteligência artificial, daqueles que nós chamamos um pouco mais tradicionais. E, portanto, e nos setores de indústria, aquilo que é, por exemplo, modelos para fazer manutenção preditiva, são casos muito típicos e onde é muito, quer dizer, não é fácil, mas é mais evidente extrair valor daí, porque, efetivamente, se nós conseguimos prever que há uma máquina numa refinaria que vai falhar e conseguimos atuar ao ponto de não ter que parar a refinaria, uma refinaria parada é um valor bastante simpático num dia, portanto aí esses casos eu acho que são relativamente simples de mostrar o valor. Temos outros casos onde estamos a trabalhar muito dados na nossa área de trading de eletricidade e, portanto, aí inclusivamente permitiu-nos até começar a prestar serviços diferentes aos nossos clientes só porque conseguimos com modelos de inteligência artificial e ler dados, para dar às pessoas que trabalham nas áreas de trading, por exemplo, inputs valiosos para conseguir fazer operações mais certas. E, portanto, temos esses dois eixos. E vamos perceber se esse é o posicionamento de todos. Gonçalo, já ultrapassámos a fase da utopia? Na minha opinião, claramente que sim. Antes de tudo, muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, um grande abraço para a equipa da Devoteam e, sobretudo, partilhar com todos, obrigado por isso, partilhar com todos, por bons amigos que vejo na plateia, desde o Adolfo ao Jaime Quezada, tantos outros que são pessoas sempre que fazem aquilo que é o caminho que é necessário na nossa economia. Nós passámos de ser um país fortíssimo na gestão de data centers, portanto de storage de dados, e esperamos ter a ambição de ser um país fortíssimo na criação de modelação de inteligência artificial na Europa. Nós temos recebido em Portugal, nos últimos 3 anos, mais de 20 mil milhões de euros de investimento em centros de dados e numa lógica de indústria, de ter os centros de dados é ter a logística, não é? Mas o que cria mesmo o valor não é a logística, é a fábrica. E, portanto, é a criação de novos produtos e de novos modelos e de nova capacitação e de novo valor. É a isso que Portugal se candidata. Nós vamos receber em Portugal, no dia 6 de outubro, a Presidente do Banco Europeu de Investimento e estaremos preparados até ao final do ano de 2025, portanto, no próximo trimestre, para apresentar a maior candidatura do país a uma fábrica de inteligência artificial, aquilo que se chama-se na Europa uma IA Gigafactory. O grande objetivo que nós temos é garantir um cluster que permita valor em toda a cadeia.
Ou seja, não ter só, que são muito importantes e que são produtivos e que são rentáveis, os centros de dados, portanto os tais ditos data centers, mas ter depois toda a cadeia de criação de valor. E para isso, na equipa do Banco Português de Fomento, com muita intensidade desde o início, apresentámos no dia 20 de junho à Comissão Europeia uma Expression of Interest, portanto uma expressão de interesse da nossa fábrica portuguesa. Tivemos a felicidade de ser um dos únicos 12 países da Europa que tem uma única candidatura que tem 3 grandes pilares, que é tem o apoio institucional do governo e da sociedade civil, portanto há um apoio, um commitment do país nessa dimensão. Segundo, tem um consórcio fortíssimo ao nível dos parceiros privados, nacionais e internacionais, e portanto temos aqui, na verdade, muitas empresas a bordo e a plataforma é aberta, portanto, ainda há bocadinho dizia aqui a alguns colegas na plateia que a candidatura é aberta, não há uma candidatura fechada, a candidatura é aberta e vamos querer ter vários clientes e vários parceiros e vários investidores de off-take desta fábrica. E terceiro, Portugal tem hoje condições que são absolutamente diferenciadoras para ser uma das primeiras 5 gigafactories europeias, porque nós temos a melhor ligação submarina de cabos, nós temos energia a preços competitivos, nós temos um cluster e um ecossistema que funciona nos 4 grandes pilares, portanto a candidatura está desenhada num pilar central da indústria, da manufatura e da nossa capacidade de inovação, tem um segundo pilar na área da saúde, da farma e da tecnologia de grande capacidade, tem um terceiro pilar na área da defesa e tem um quarto pilar na área da economia dos oceanos, onde Portugal tem uma grande diversidade. Depois temos 2 grandes enablers, que são as telecomunicações e a energia. Portanto, a nossa ambição é que este seja o primeiro investimento de vários. E sem fazer o disclose, porque não o podemos fazer, estamos a fechar aquilo que é a construção da candidatura, e depois também não me caberá a mim fazê-lo. Os pormenores têm que ser partilhados, porque... Mas havemos de querer esses pormenores. Não, sem dizer os nomes, mas chegando aos detalhes, Sim. Posso dizer-vos que nós temos vontade e temos o acordo de ter os maiores players mundiais dentro da candidatura e estão garantidos os 100.000 GPUs para que a fábrica nasça em Sines e nasça em Portugal. Ou seja, o ponto é este, nós não concorremos contra ninguém, nós lutamos por nós e este é o desafio. Enquanto que em Espanha há 4 candidaturas que estão completamente em concorrência umas com as outras, nós tomamos a decisão de fazer uma candidatura e trazer todos a bordo. Para que quem está aqui, quem esteve aqui, desde os bancos, às seguradoras, às empresas de telecomunicações, às empresas de oil and gas, a todas as empresas de ciência e biotecnologia, todos são bem-vindos. Aquilo que nós temos que tentar fazer é garantir cada vez mais que o país está preparado para receber investimento direto estrangeiro e investimento português, porque para nós o investimento não tem nacionalidade, nem o capital tem pátria. Portanto, a nossa ideia é que nós tenhamos em Portugal boas empresas para que nós consigamos ter efetivamente uma grande fábrica de inteligência artificial e que tenhamos ali em Sines, para agora, um grande polo que possa fazer a ligação e criar valor de uma forma estrutural para o país. É essa a grande ambição. E já iremos olhar além das ambições para aqueles que são os desafios ou os riscos, mas antes, Sofia, perceber também o seu posicionamento. É possível medir neste momento o valor para as empresas e para a sociedade? Bem, antes de mais, dar aqui uma vez mais os parabéns à Devoteam pela excelente iniciativa e agradecer o convite. Claramente, pragmatismo. Quando vi este painel disse logo, nós não vamos conseguir passar da primeira pergunta. Vão! Eu aqui, dando aqui só uma nota relativamente à intervenção do Dr. Pedro Reis, vou partilhar depois um estudo que lançámos recentemente exatamente sobre o tema do ROI do AI. É de 2025, portanto bastante atual, e eu acho que é importante nós fundamentarmos também depois as nossas opiniões em dados concretos. Uma das coisas que sai desse estudo, que foi feito uma sondagem em mais de 3.500 líderes de várias organizações em todo o mundo, é que em 74% deles dizem que têm um ROI positivo logo no primeiro ano. Portanto, eu acho que claramente já estamos na fase do pragmatismo e não da utopia. E porque é que eu acho que nós também já estamos, há vários fatores, obviamente, que contribuem para essa realidade, mas não nos podemos esquecer que, quando não estou a falar só do AI de uma forma mais lata, mas quando estamos a falar aqui muito dos temas já do AI generativo, que foi muito do que foi aqui falado até aqui, de facto, esta democratização aconteceu muito recentemente. Estamos a falar de uma coisa que aconteceu há 2 anos, certo?
E a evolução tem sido tremenda desde então. E, portanto, os próprios modelos, a complexidade, aquilo que é possível fazer e o custo é radicalmente diferente. E, portanto, aqui no nosso caso da Google, obviamente nós estamos super empenhados em ter aquilo que é o melhor modelo e neste momento estamos no top do leaderboard da Arena com o Gemini 2.5, mas também temos uma preocupação efetivamente de garantir que as organizações que utilizam a nossa tecnologia conseguem rapidamente fazer um business case quando querem utilizá-lo para seja o que for. E, portanto, temos também outros modelos com custo eficiente que provavelmente em 80% dos use cases vão ser o suficiente para ter as respostas e a qualidade dos outputs que se pretendem. Portanto, era só isto que eu queria deixar a nota, porque eu creio que também as experiências e a curiosidade que assistimos desde o início, e acho que muito positivo, porque só isso, e com esse estímulo é que conseguimos de facto chegar a bom porto, mas acho que estamos numa realidade radicalmente diferente daquela que tínhamos há 2 anos atrás. Hélder, está alinhado com este painel? Na balança da utopia pragmatismo, o peso vai para o pragmatismo? Bem, antes de mais, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Eu admito que eu oscilo entre os dois. Porque ao mesmo tempo que eu acho que esta tecnologia é uma tecnologia com o potencial de alterar uma era e vai inevitavelmente fazê-lo, por outro lado, acho que ainda existem muitas barreiras à adoção e à recolha de os benefícios esperados em certos casos de uso. Então, é muito difícil tomar uma opção binária entre utopia e pragmatismo. Acho que ponderada de seguir em frente é olhar, cada caso é um caso e abordar cada processo de transformação que estamos a tentar fazer de uma maneira sensata. Alguns com grande ambição e com grande entusiasmo, tender mais para a utopia, outros em que é preciso mais cautela, é preciso avaliação, é preciso mais pilotagem e aí acho que o pragmatismo toma conta. Gonçalo Regalato, no que diz respeito a este papel do Banco Português de fomento de transformação do tecido empresarial, de conseguir aqui esse apoio, como é que se equilibra nesta fase a necessidade de acelerar aquela que é a modernização das empresas nacionais, mas ao mesmo tempo com a realidade de muitas PMEs que ainda não são digitalmente maduras? Bem, eu começo por dizer que nós, do lado da administração pública, temos que começar por dar o exemplo antes de fazer os julgamentos das empresas. As empresas normalmente são muito mais modernas, muito mais ágeis, muito mais eficientes e, sobretudo, muito mais eficazes que o Estado. Quando cheguei ao Banco Português de Fomento para fazer uma candidatura de 50 mil euros a uma garantia pública, eram precisos 27 documentos, dos quais 22 eram do Estado. Não sei se perceberam Sim. a relação. E os três documentos importantes, esses chegavam sempre no digital. Os do Estado é que chegavam em papel. Portanto, enquadramento base. Portanto, os três importantes são o plano de negócios, o plano de investimentos e a contabilidade mais atualizada, que o Estado também já tem. E foi possível, com uma parceria fantástica com os nossos colegas da AMA, da Agência para a Modernização Administrativa, para fazer uma ligação simples, que é ligar na interoperabilidade o sistema da administração pública, cumprindo a lei, que é o Estado não deve pedir o mesmo documento mais do que uma vez a um cidadão, a uma empresa, e basicamente agora com a nova wallet que se está a desenhar para as empresas, e espero que o Ministro Gonçalo Matias tenha a intensidade, a oportunidade e a velocidade que nós lhe pedimos para esta dimensão, que é que se crie rapidamente o cartão digital da empresa, e esse cartão digital da empresa simplifica a vida aos empresários, porque o trabalho do Estado é fomentar o investimento e fomentar a inovação e fomentar a rendibilidade e permitir às empresas terem rentabilidade e lucros para depois também podermos ter uma capacidade de melhor distribuição. E hoje é possível fazer uma candidatura no Banco Português de Fomento com 3 documentos. 2 ainda não estão ligados, mas embora sejam do Estado, que são a CRC e são o RCBE, mas com 3 documentos essenciais para decidir crédito. E acho que os empresários todos hoje já percebem que o banco tem outra velocidade, porque nós recebemos 27 mil candidaturas em 8 meses, 7.500 milhões de euros. Sim. Aprovámos mais de 5.700 milhões de euros e já estão na conta das empresas mais de 3 mil milhões de euros em 11 mil empresas. Portanto, é possível, o Estado também sabe dar o exemplo e chega lá. Só para terminar aqui quanto à mudança das empresas. Aquilo que me parece crítico é isto. A maioria das empresas tem capacidade para fazer uma transição digital, mas está focada no seu negócio.
E naquelas que não são do setor, ou seja, nas empresas de indústria, da cortiça, dos aços, do têxtil, nas empresas de agricultura, nas empresas de turismo, ninguém consegue dizer que não está a olhar para este setor, porque este setor passou a ser um must-have. E ter inteligência artificial associada à modelação dos seus projetos passou a ser um must-have. Claro que começam sempre na grande adaptação as corporates. Quando olha para o consórcio de Portugal à Gigafactory, você não vê lá PMEs, mas vê lá grandes empresas portuguesas, que foram PMEs e que hoje são unicórnios, vê lá grandes empresas corporates, vê lá grandes empresas internacionais, porque são essas que normalmente marcam a pauta. Depois, a seguir, as médias vêm a jogo, as pequenas vêm a jogo, e cria-se uma cadeia de valor onde vai haver construção de valor para que a economia possa ser mais equilibrada, mais justa e mais repartida. É esse o objetivo. Catarina, no caso da Galp, está no centro da transição energética, é um desafio que sabemos que exige a inovação tecnológica e ao mesmo tempo este pragmatismo que temos estado aqui a falar. De que forma é que a inteligência artificial pode ajudar a acelerar o caminho que é feito também no que diz respeito à sustentabilidade? Quais são os investimentos que têm em curso, as apostas? Bem, pronto. A ver, a inteligência artificial, nós estamos a encará-la na Galp para ajudar naquilo que é a eficiência dos nossos processos e, portanto, a eficiência das nossas operações. E é isso que vai permitir que a Galp se dedique depois àquilo que tem que fazer em termos de transição energética. Não lhe vou dizer que estamos a utilizar e que estamos a fazer investimentos específicos de inteligência artificial naquilo que é a componente de transição energética, mas encaramo-la como uma ferramenta que nós vamos utilizar e precisamos para agilizar aquilo que é a empresa. São empresas com sistemas e com processos pesados, e aquilo que temos vindo a fazer é um primeiro layer de transformação dos nossos sistemas e de dados que permita agora sim pôr por cima a inteligência artificial. Isto implica, e aquilo que estamos a fazer é neste momento estamos a treinar as nossas pessoas, para aquilo que é a componente ética e regulamentar de como utilizar a inteligência artificial. 2, explicar-lhes quais são as ferramentas que já têm ao seu dispor e como é que as podem utilizar, porque nós não encaramos a inteligência artificial tem que ser uma ferramenta para resolver um problema e não andamos à procura de casos para depois encaixar a inteligência artificial. Pronto, e, portanto, aquilo que estamos... mas as pessoas também não sabem, ou seja, se têm um problema, se não souberem para que é que serve a inteligência artificial, não sabem que a podem utilizar. Portanto, isto é aqui um bocadinho a galinha e o ovo, e, portanto, temos que estar a trabalhar nos dois casos. Ou seja, primeiro, explicar às pessoas o que é que já temos e onde é que elas podem utilizar, e no segundo, é que casos específicos, e isso sim, nós agora estamos a fazer, estamos a preparar até algumas sessões de awareness junto àquilo que é o top management. Há pouco falava-se muito a inteligência artificial para ser bem, para ter rentabilidade, para ter o tal return on investment. Eu acho que implica muito uma transformação de processos. E, portanto, nós temos que perceber muito bem onde é que ela é utilizada, dependendo também do tipo de grau de tarefas. Só para terminar, eu vejo, por exemplo, aquilo que são tarefas simples, com pouca complexidade. A inteligência artificial tem um valor imenso naquilo que é a rapidez de adoção e a rapidez de aprendizagem. Por exemplo, formar novas pessoas. Estou a imaginar um call center. Com a inteligência artificial, trazer uma nova pessoa e fazer com que essa pessoa que tem uma tarefa de complexidade baixa rapidamente chegue a um nível de produtividade alto, é uma ferramenta fantástica. Naquilo que são tarefas de complexidade elevada, a inteligência artificial é boa como um assistente para preparar. Se eu der a um developer uma ferramenta de inteligência artificial e se ele for um júnior, ele vai demorar mais tempo a tentar perceber aquilo que a inteligência artificial lhe está a dar e como é que eu posso utilizar do que a fazer de novo. Se eu der a um developer muito experiente, ele rapidamente agarra naquilo e faz um código otimizado, porque sabe exatamente como criticar. E, portanto, é esta dualidade que estamos aqui a ver. Sofia, nesta dualidade, considera que a inteligência artificial vai ser uma vantagem competitiva duradoura ou apenas inevitável, que no fundo todos terão acesso de forma transversal às mesmas capacidades? Acho que já falámos aqui de
vertentes distintas da utilização da inteligência artificial. Creio que se estivermos a olhar na vertente da produtividade, como estava aqui a Catarina a mencionar há pouco, eu tendo a achar que vai ser cada vez mais uma commodity, até porque nós vamos, e já estamos a usar, a maior parte de nós, na nossa vida pessoal. E, portanto, usando na nossa vida pessoal, rapidamente vamos querer ter essas ferramentas para utilizarmos também na vida profissional. E, portanto, eu acho que aí não é tanto uma questão de ROI ou não, porque eu acredito que neste momento às vezes é muito difícil para as organizações perceberem ou conseguirem justificar efetivamente esse return on investment, mas eu acho que é uma inevitabilidade. Acho que vai ter que acontecer. E, portanto, por isso é que depois existem estratégias diferentes. No caso da Google, o que nós estamos a fazer é, na nossa stack de produtividade empresarial, estamos a incluir já a inteligência artificial, porque achamos que efetivamente é uma inevitabilidade. Quando olhamos para a inteligência artificial como uma vantagem competitiva que as empresas podem ter no futuro, aí temos de facto que a colocar nos processos core das organizações. E eu acho que aí é que vai ser o grande asset e o grande salto das empresas ou das organizações, não só empresas, que realmente se vão distinguir das restantes. E há algo que eu acho que nós temos que dar aqui destaque, que é essa inteligência artificial vai ser tão ou mais impactante quanto os dados que estiverem na sua base. E, portanto, eu acho que essa devia ser uma das principais preocupações das organizações nos dias de hoje. Garantir que têm a casa arrumada em termos de dados, garantir que têm, por exemplo, dados exclusivos ou proprietários, ou que de alguma forma lhe possam dar essa vantagem competitiva face à concorrência, quando depois incorporarem a inteligência artificial por cima. Melhor. Hélder, no caso da Sona AMC, está a investir em transformação, em inteligência artificial para transformar a experiência do consumidor, mas o que é que está a fazer para que esta experiência seja transformada a curto e também a médio prazo? Bem, eu acho que pegava num ponto que a Sofia falava, que os dados têm um papel super importante nesta jornada. Nós, em todas as nossas marcas, em Portugal e em Espanha, temos nos nossos programas de loyalty cerca de 6 milhões de consumidores e uma quantidade enorme de dados que a inteligência artificial nos tem permitido usar de forma a fazer exatamente isso, a transformar a experiência do consumidor. Acho que no curto prazo, inclusivamente coisas que vocês já podem, enquanto consumidores, espero eu, das nossas marcas, podem experimentar já hoje. Quando vão à nossa app Cartão Continente ou Continente Online, já temos uma assistente virtual que é powered por LLMs, que tem vindo a aprender e a acrescentar novas capacidades. Nós personalizamos conteúdos, personalizamos folhetos, personalizamos cupons, personalizamos promoções, tudo isso feito com técnicas de inteligência artificial, ainda pré-era da inteligência artificial generativa. Além disso, temos uma série de pilotos noutras áreas. Quando pensamos mais a médio e longo prazo e questões mais disruptivas, eu acho que nós, apesar de eu falar médio e longo prazo, é uma coisa que já existe hoje. O nosso piloto em Leiria São Romão, a maior loja inteligente do mundo, 100% suportada por visão de computador para reconhecer a trajetória das pessoas. É um piloto ainda, porque o nosso objetivo é entender de que forma é que os consumidores estão preparados para esse tipo de experiências mais disruptivas. Além disso, vamos lançar também, muito em breve, uma app de compra para o Continente Online, onde o nosso objetivo é usar essa app como showcase de não só assistentes virtuais, assistentes de compras, assistentes de receitas e tentar colocar lá o máximo possível de capabilities da AI que vão ajudar a transformar a experiência dos nossos consumidores. Mas na Sona AMC nós não olhamos só, apesar de ser de longe a área onde acabamos por investir mais, não olhamos só para a experiência do consumidor. A inteligência artificial tem tido impactos em absolutamente todas as áreas da empresa. Nós, quando olhamos para a logística, desde alterar a previsão da demanda para reabastecimento das lojas, até a usar visão de computador, mais uma vez, para nos ajudar a impedir acidentes e aumentar a segurança no trabalho, departamentos financeiros, automatizar processos de fecho de conta, que acho que toda a gente sabe que são morosos e difíceis. Enfim, nós temos casos de uso da AI, seja tradicional ou generativo, em todos os departamentos diferentes da empresa. Tanto que nós criamos, no último ano, um programa de transformação que foca, na generalidade, em 2 pontos muito diferentes. Um, que eu acho que já foi falado aqui muito hoje, na literacia, porque é muito importante garantir que as pessoas conseguem entender o que a AI é e conseguem usá-lo da melhor forma. E o segundo,
na transformação de processos e depois a introdução da AI nos processos. Acho que aqui reforçar o que a Catarina falou, muitas vezes o erro que as empresas cometem é fazem um pilotozinho da AI e lançam-no no mundo sem fazer qualquer tipo de preparação e transformação, seja da organização, seja dos processos ou seja das pessoas. Assim, acho que o sumário tem sido super importante para nós e acho que é parte basilar do nosso processo de transformação digital na Sona AMC. E ficaram aqui vários conselhos sobre este processo de transformação e como pode ser implementado. No fundo, Hélder Dias Ribeiro, Sofia Marta, Catarina Seitel e Gonçalo Regalado. Muito bom dia aos três. Muito obrigada pelos vossos contributos e por terem estado aqui connosco.